Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Douglas Tonelli e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer o devorador de mente da série Stranger Things. E bom galera, esse monstrão eu fiz de forma bem simples, eu deixei os mods pra vocês e eu me preocupei em utilizar materiais de fácil acesso para que todo mundo que quiser fazer, consiga fazer, beleza? E galera, o canal ele tá entrando numa nova fase, o layout tá um pouquinho diferente, mas o conteúdo continua o mesmo e isso nunca vai mudar. Mas na real a mudança mais significativa é que finalmente, depois de mais de 2 anos tentando fixar um cronograma ali, a gente finalmente tem um cronograma fixo de vídeo aqui no canal, então a gente tem vídeo toda quarta às 7 horas e todos os sábados às 7 horas. E às vezes pode ser que role vídeo aí na segunda-feira também nesse mesmo horário, 7 horas, mas ó, vou reiterar aqui pra vocês, os dias fixos de vídeo no canal são quartas e sábados. Segunda-feira é como se fosse um vídeo bônus. Eu acho que nessa próxima segunda tem vídeo, acho que na outra segunda também, mas não é sempre que vai rolar vídeo segunda-feira. Eu vou deixar a segunda-feira para botar um vídeo com conteúdo mais tranquilo, um DIY mais fácil de fazer, ou um vídeo de recebidos, um unboxing, ou até um vídeo técnico, que são vídeos rapidinhos de gravar que cabem em uma segunda-feira, beleza? Então se você gosta do canal, tá gostando dessas novas mudanças do canal, deixa aquele like biscoito aí para eu entender isso, me empolgar e trazer cada vez mais conteúdos e novidades aqui para vocês. E como sempre, qualquer dúvida, sugestão de tema, deixa aqui no box de comentários, a lista de materiais está aqui embaixo, na descrição do vídeo, e se liga aí no passo a passo. Bom galera, para começar aqui eu vou recortar todos os moldes no papelão. Eu deixei os moldes para vocês aí na descrição, beleza? São 3 tamanhos de pernas e eu corto 2 em cada tamanho. 2 na grande, 2 na média, 2 na pequena. Esse aqui é a base do corpo e essa aqui é a base da cabeça. Essa aqui é uma das pernas intermediárias, né, a média. E eu vou entrelaçar 2 pedacinhos de arame para colocar aqui em cima e eu vou prender com fita crepe. E agora aqui que a estrutura está um pouco mais rígida, eu vou revestir ela com papel. Pode ser jornal, não tem problema. É só ir colocando pedaços de papel e apertando com a fita crepe. E aqui galera, eu vou fazer o mesmo processo na parte de trás, eu preciso deixar isso aqui meio arredondado. Terminei, revesti toda a perna com fita crepe. E eu esqueci de mostrar uma parte super importante, ó. É importante que o arame ele sobre um pouquinho para fora. A gente vai precisar dessa pontinha aqui para encaixar no corpo depois, beleza? Então na hora de medir o arame aí, deixa um espacinho a mais. E nessa próxima etapa aqui eu vou utilizar cola quente para fazer uma primeira camada aqui em volta dessa perna toda. Eu vou espetar aqui um palito de churrasco só para facilitar, ter onde segurar. E agora aqui eu vou aplicando cola quente em volta de toda a perna de forma aleatória para criar uma camada mais resistente e criar também uma textura. Bom pessoal, terminei de passar aqui a primeira camada de cola quente e analisando um pouquinho mais as imagens do devorador de mente ali, olhando a série, pausando os quadros, eu reparei que ele tem uma bifurcação aqui na perna, então na verdade é quase um tripé aqui. Então como eu não coloquei isso no molde, ó, eu peguei um pedacinho de palito de churrasco, enrolei um pouco de papel com fita crepe e vou espetar aqui. Formou aqui uma terceira perna e agora eu vou unir aqui com cola quente. E eu vou aproveitar aqui para passar mais uma camada de cola quente em cima de toda a perna. A camada de cola quente já secou, ela não é extremamente importante, até porque a textura do papelão embaixo já vai dar um efeito legal depois de pintado. A outra perna também já fiz, lembrando que essas aqui são as pernas intermediárias. Eu tô aqui com as maiores, que eu também fiz em 3. E nas pernas de trás, nas menores, eu só fiz 2 divisões. E agora eu tô aqui com a parte do corpo, eu fiz exatamente igual eu fiz na perna, eu enxertei com papel e dei a volta com fita crepe. O interessante aqui, pessoal, é fazer um pouco mais achatado aqui nessa parte aqui, onde seriam os ombros, fazer um pouco mais gordinho e um pouquinho aqui a mais para fazer o pescoço. E agora eu vou fazer o mesmo processo aqui, passar cola quente em cima disso tudo. Aqui galera, a cola quente da parte do corpo já secou e nessa parte aqui eu só fiz uma camada, beleza? E agora que eu já tenho aqui as 6 pernas do devorador de mente, eu vou colar uma a uma utilizando a cola quente. Vou começar pelas de trás. E eu vou começar com um pouquinho de cola quente nessa parte aqui só para fixar. A mesma coisa na outra perna.
E agora que eu já tenho as pernas traseiras fixadas aqui no corpo com cola quente, eu vou usar aqui a própria cola quente para incorporar as pernas ao corpo. E aqui, galera, terminei de colocar a perna de trás, já incorporei totalmente aqui. É claro que depois, para fazer um acabamento, eu vou fazer mais uma camadinha ali por cima, mas por enquanto eu vou colar aqui as pernas intermediárias. Um pouquinho de cola quente aqui só para fixar. Estou colocando aqui um objeto aqui embaixo só para arquear direitinho. Aqui é um potinho de tinta. É importante esperar secar bem, tá, pessoal? Bom, as pernas intermediárias já estão coladas, eu já encaixei aqui as da frente, só passei um pouquinho de cola só para fixar, e agora eu vou mostrar uma dica para vocês aqui bem interessante para deixar ela um pouco mais grossa aqui nessa parte. Eu vou pegar um pouquinho de fita crepe e vou passar nessa parte aqui fazendo todo o contorno. Tá vendo aqui comparado a esse lado como já deu uma diferença? Agora é só fazer o mesmo processo, passar cola quente em cima disso aqui. E agora aqui, pessoal, a parte da cabeça é um pouquinho mais complicada, então eu vou fazer aqui do zero junto com vocês. Eu tô aqui com um molde. Eu vou fazer igualzinho, eu fiz na perna, revesti com papel. Eu só preciso tomar cuidado para preservar essas duas pontinhas aqui. Bom, pessoal, agora que eu já tenho aqui esse formato, é uma espécie de gota bifurcada, tá vendo? Eu vou pegar um estilete, cortar aqui nessa parte da frente, com bastante cuidado para não se cortar. Eu vou abrir aqui levemente. E vou fazer também um corte para esse lado. E um corte para esse outro. Agora eu amasso um pouco mais o papel para dentro. E agora é só revestir essa parte aqui interna com fita crepe. É mais ou menos esse formato aqui. Novamente aqui utilizando um palito para não me queimar, eu vou revestir tudo isso aqui com cola quente. A diferença é que eu vou alisar a cola quente com a pistola. Nessa parte aqui eu não quero relevo tão ressaltado, então eu vou usar a ponta da pistola, tá vendo, ó, para dar uma alisada na cola. Não muito, só para tirar o excesso do relevo. E aqui, galera, na parte da cabeça, depois que aquela primeira camada de cola quente que eu alisei secou, eu fui dando batidinhos aqui para ficar alguns pinguinhos aqui na cabeça, só para seguir mais ou menos a mesma textura do corpo. Lembrando que essa parte aqui de baixo é a parte da boca, essa parte aqui de cima é um rasgado que a Eleven fez na cabeça do Devorador de Mente. Então os dentes eles só vão ficar nessa parte aqui. Eu recortei aqui alguns espinhos de EVA, no EVA de 4 mm e alguns menorzinhos no EVA de 2 mm. E agora aqui, utilizando a cola quente, eu vou fazer uma carreira interna e uma carreira externa de dente. E aqui, pessoal, voltei e acelerei essas etapas aqui dos espinhos, mas eu já vou mostrar para vocês como fazer, beleza? Eu deixei essa perna aqui sem espinhos para mostrar o processo. São fiapinhos de EVA que eu colei com cola quente. Dê preferência para colar nos espacinhos que ficaram buracos, ó. Passa um pouquinho de cola. Aí faz o acabamento aqui por cima com a cola. É só colocar alguns aqui e alguns outros aqui nessa parte aqui do ombro também. E agora que eu terminei de colar todos os spikes, já secou, eu vou colar a cabeça, ó, que a boca também eu já finalizei. E o processo é exatamente o mesmo das pernas. Bota um pouquinho de cola quente até fixar, depois é só incorporar. E aqui, galera, fixei a cabeça exatamente da mesma forma que eu fiz com a perna. E para adiantar o processo, eu passei uma camada de cola de contato em cima de todo o nosso devorador de mente, só para dar mais uma textura diferente, beleza? Por isso que ele tá com esse tom amarelado.
Mas é claro que essa etapa é totalmente opcional, beleza? É só para criar uma textura adicional aqui, se você não quiser fazer não tem problema. E agora eu vou iniciar a pintura e eu vou começar aqui, passando uma camada de tinta PVA preta em cima de todo o corpo. Bom, como eu acelerei o processo aqui, a tinta preta já secou. Agora a gente vai para a segunda camada de tinta. E agora aqui nessa próxima pintura eu vou usar um vermelho escarlate. Pode ser qualquer tom de vermelho escuro, um vinho ou um cerâmica, tanto faz, beleza? Bom, galera, aqui ó, a camada do vermelho está finalizada. A cor toda acabou ficando muito uniforme, então eu vou pegar uma esponjinha com um tom de vermelho mais claro. Eu estou utilizando aqui o vermelho fogo e vou dando algumas batidinhas em alguns pontos. E agora logo em seguida eu vou fazer o mesmo processo, só que dessa vez eu vou utilizar o marrom. E agora aqui nessa última etapa da textura da pele, eu vou fazer um dry brush com um pouquinho de vermelho misturado no branco. Voltei aqui, terminei a parte da pintura e como vocês podem ver, já acelerei a parte dos espinhos, mas eu deixei uma aqui para mostrar para vocês qual é o processo. Eu comecei aqui pintando os espinhos com cinza escuro, já secou. Bom, agora aqui com vermelho escarlate eu vou dando batidinhas aqui na base. E agora nessa próxima etapa, com a tinta cinza claro, pincel pouquinho carregado, eu venho fazendo aqui por cima. E agora aqui um dry brush com branco, com pincel bem seco, tá pessoal? Só nas pontinhas. Bom, e como eu disse, eu fiz esse mesmo processo aqui em todas as partes que eu coloquei espinhos. E para a boca, com os dentes, é exatamente o mesmo processo. E agora aqui, galera, eu vou mostrar pra vocês como fazer esse efeito de rasgado. Nesse caso aqui eu utilizei cola de contato, mas dá pra fazer também com cola quente. Eu vou mostrar aqui pra vocês como fazer com a cola de contato. Ó, é bem simples, é só pegar um pouquinho de cola de contato, aplicar em uma das pontas e puxar pra outra. Vai formar uma espécie de ponte ali de cola de contato. E é só fazer várias vezes isso aqui e esperar secar. E agora aqui, pessoal, para finalizar eu passei uma camada de verniz. Na verdade foi quase um dry brush. Nas partes mais claras eu passei mais verniz e nas partes mais escuras menos verniz. Opa, e aí galera, vocês gostaram do resultado? Eu adorei, na verdade eu confesso que eu achei que ia ficar um pouco zoado usar só cola quente ali pra fazer toda a estrutura, mas eu confesso que o resultado final eu gostei muito, principalmente depois da pintura. E eu gastei mais ou menos uns 10 bastões de cola quente, é bastante cola quente, mas se você quiser reduzir um pouquinho isso aí, é só passar menos camadas. Eu coloquei camadas demais, achei que foi até um pouco desnecessário. E pra você que é novo aqui no canal, chegou através desse vídeo, dá uma voltinha por aí, olha os outros títulos, olha os outros vídeos. Se você gostar do conteúdo do canal, se inscreve e ativa aí o sininho das notificações para o YouTube te lembrar toda vez que a gente tiver vídeo novo aqui. E pra você que já é inscrito aqui no canal, assiste todos os vídeos, independente do tema. Olha, eu tô te esperando lá no Instagram, principalmente porque agora eu vou começar a postar mais coisas lá no Instagram, inclusive em Stories. Aí galera, desculpa aí a oscilação da luz, eu tô utilizando luz natural porque eu me mudei e ainda não instalei a minha iluminação, então a luz tá aumentando e abaixando aí por esse motivo, tá? Então é isso galera, obrigado por me assistir, um beijo e até o próximo vídeo.